Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Universidade Federal de Campina Grande 2019. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, que diz assim: analise as seguintes afirmações sobre a memória cache e marque as corretas. 1. Os dados armazenados na memória cache são aqueles acessados com maior frequência. 2. É um dispositivo especial de memória com acesso extremamente rápido, localizado entre o processador e a memória principal ou na própria CPU. 3. Ajuda a aumentar o desempenho do computador. E o item 4, L1 e L2 são exemplos de memória cache. Escolha a alternativa correta e ali vem as alternativas da letra A, B, C, D e E. Pessoal, vamos avaliar então individualmente, mas primeiro nós precisamos conhecer a memória cache. A memória cache, ela é tradicionalmente encontrada dentro do processador do computador. Esse processador do computador ele pode ser chamado também de CPU, de unidade central de processamento. Então, repetindo, a memória cache, ela pode aparecer dentro do processador da CPU da unidade central de processamento. E é uma memória de pequena quantidade, que é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica, porém é de grande velocidade, quer dizer, é muito rápida e que, como eu disse, pode ser encontrada aí dentro do processador, dentro da CPU. Existem alguns casos onde a memória cache pode ser encontrada fora da CPU. Perfeito. Existe casos onde nós temos acréscimo de memória cache na própria placa-mãe. Pode acontecer, mas hoje em dia o mais comum é a memória cache dentro do processador, que é a CPU do computador, como acabei de mencionar, certo? Outro ponto importante que a gente tem que levar em consideração para a prova é a questão da utilidade da memória cache num sistema. A memória cache ela foi criada para armazenar dados temporariamente, quer dizer, ela não é uma memória permanente, para que esses dados então sejam carregados mais rapidamente quando forem solicitados pelo processador. Por isso, porque ela é muito rápida e ela deve armazenar justamente os dados que são utilizados com maior frequência. Então, como a memória cache ela é mais rápida que a memória RAM tradicional, que é a memória principal do computador, que por sua vez é mais rápida que o acesso ao disco rígido, se os dados necessários para o processamento forem encontrados na memória cache, eles serão carregados muito mais rápido. É por isso que a memória cache acaba armazenando os dados que são utilizados com maior frequência durante o processamento. Bem, outra dica importante é o que nós chamamos de níveis ou tipos de memória cache. A memória cache ela é dividida em níveis como L1, L2, L3 e L4, que significa level. O L vem de level, que é nível. Então, L1, memória cache de nível 1, L2, memória cache de nível 2, L3 de nível 3, L4 de nível 4. Bem, então a gente divide a memória cache em níveis. Quanto menor o nível, mais rápida e menor é a memória cache. A L1, por exemplo, é a memória cache mais rápida, mas ela é menor em termos de quantidade, capacidade de armazenamento. A L4, entre esses quatro níveis que eu estou mostrando de memória cache, a L4, entre elas, seria a mais lenta e a maior. Mas nenhuma memória cache é lenta, toda memória cache é muito rápida. Bem, outra coisa importante é a questão da capacidade de uma memória cache, que dependendo do nível pode variar entre kilobytes e megabytes. Então podemos encontrar memória cache em diferentes níveis, na casa dos kilobytes ou dos megabytes aí dentro de um processador. Aqui eu tenho um exemplo de alguns processadores, alguns modelos, mostrando aqui memória cache de 16 megabytes nesse processador, nesse aqui 8 megabytes, nesse outro aqui 2 megabytes. Então, de processador para processador, modelo para modelo, isso varia também a quantidade de memória cache disponível naquele processador. Agora podemos resolver a questão tranquilamente. Acompanha comigo, diz o item 1. Os dados armazenados na memória cache são aqueles acessados com maior frequência, certo? O que está na memória cache é justamente aquilo que é solicitado com maior frequência durante o processamento, porque aí esses dados serão processados de forma mais rápida, já que a memória cache é muito rápida. O item 1 está correto. O item 2 é um dispositivo especial de memória com acesso extremamente rápido, perfeito, ela é muito rápida, localizada
entre o processador e a memória principal ou na própria CPU. Perfeito, hoje em dia o mais comum é na própria CPU, que é o processador, mas também pode aparecer entre a memória principal, que é a memória RAM, e o próprio processador. Tem alguns casos que a memória cache funciona assim. O item 3 diz, ajuda a aumentar o desempenho do computador, sem dúvida nenhuma, porque ela é muito rápida, então ela ajuda a aumentar o desempenho para aqueles dados que são solicitados com maior frequência durante o processamento. E o item 4 disse, L1 e L2 são exemplos de memória cache. E são mesmo, né? Tem a L1, L2, L3, L4. L1 e L2, memória cache nível 1, nível 2, são exemplos, sim, de memória cache. Portanto, aqui, pessoal, todas estão corretas. É 1, 2, 3 e 4, letra E de Equador, então, o gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal, lembrando de ativar o sininho para receber as notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula, grande abraço a todos e bons estudos!